Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que gera muitas dúvidas, o arredondamento. Você já deve ter se deparado com aquela situação de sair um número assim bem feio, tipo 9,243,5 e lá vai pedrada. E aí, às vezes você pode imaginar que, eu vejo qual que está mais próximo, que não sei o que, vou arredondar. Pera lá, temos algumas regrinhas para poder fazer isso. É isso mesmo, tem umas regrinhas muito bacanas. A primeira coisa que você precisa se decidir são quantas casas depois da vírgula você vai deixar. Mas e aí? Tem uma regra para saber? Não, você que escolhe. Mas, por exemplo, você tem uma questão que as alternativas são muito próximas. Por exemplo, vamos lá, 9,1, 9,2, 9,3, 9,4. Uma alternativa muito próxima da outra. Então, nesses casos, quanto mais casas depois da vírgula você usar, mais próximo do resultado você chega. Às vezes você vai achar, claro, nunca vi uma questão assim que nem o exemplo anterior, mas é muito comum, às vezes, você achar uma questão, por exemplo, 1010, 1020, 1030. Então aí seria legal você usar umas 3 casas decimais, às vezes 4, depende aí um pouquinho, ok? Mas temos questões que as alternativas são assim, 100, 200, 300, 400, 500, são longe os valores. Aí você pode arredondar com apenas 2 casas decimais, é o suficiente. E como é que eu vou fazer esse arredondamento? Pois bem, se você quer arredondar com 2 casas decimais, você vai olhar a terceira. Se você quiser arredondar com 4 casas decimais, você olha a quinta. Sempre você olha uma casinha depois do que você quer arredondar. Nós vamos arredondar com 2 casinhas. Então vamos analisar esse terceiro número aqui, que é o 3. Toda vez que o número for maior ou igual a 5, você vai aumentar um número aqui. E toda vez que o número for menor, você simplesmente apaga. Então vamos lá. O 3 é menor do que 5? Sim. Então você apaga tudo que vem depois. E aqui vai ficar do jeito que estava. Era um 4, permanece um 4. Mas se, por exemplo, aqui fosse o número 501, eu vou arredondar com 2 casas, não vou? Então eu vou olhar a terceira, que nesse caso é o 5. Qual é a regrinha? Toda vez que for 5 ou maior do que 5, eu vou aumentar um número. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse carinha aqui, mas vou aumentar um número. Se ele é 4, vira 5, certo? Mais um exemplo, pessoal. Vamos mudar o número aqui agora. Vamos colocar aqui um 8. Por exemplo, o número 8. E aqui eu vou colocar 901. Vou arredondar com 2 casas decimais, não é verdade? Então eu vou olhar sempre o terceiro número. Vou arredondar com 2 casas, olha o próximo número, que é o 9. O 9, ele é um número, ele é igual a 5 ou maior do que 5? Olha, o 9 é maior do que 5, então ele se enquadra nessa regrinha aqui. Então o que a gente faz? Eu vou vir aqui, vou apagar e aumentar um número. Aqui era 8, passa a ser 9. Certo, pessoal? Eu aumentei um número. Outro caso. Vamos relembrar aqui, vamos colocar aqui dessa vez, deixa eu ver, vamos manter o 8, opa, errei, deixa eu apagar aqui, zupt, é verde, então vou fazer o meu 8 em verde, ok? E agora eu vou fazer 4, 9, 9, 9, eu vou arredondar com quantas casas? 2. Então eu vou olhar a terceira, as outras não me interessa. Quer apagar já? Pode apagar, só me interessa a terceira. Então aí vamos ver o seguinte. O 4, ele é um número 5 ou maior do que 5? Não, não é. Ele não é maior do que 5 e também não é o número 5. Ele é o 4. Tá na cara, né? Muito bem. Se ele é o número 4, ele não se enquadra nessa regrinha que nós temos aqui.
Ou seja, o que a gente tem que fazer? Apaga. Acabou. Arredondou. Deu para entender, pessoal? Sempre vai seguir essa regrinha. Não importa quantas casas decimais você quer depois da vírgula. Ok? Você vai sempre seguir essa regrinha. Se é número 5 ou maior do que 5, você vai acrescentar 1. Se for um número menor do que 5, você não vai fazer nada. Você simplesmente apaga o resto. Ok, pessoal? Um grande abraço. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. Fui!